boa noite a todos que nos acompanham aqui pelo YouTube da Canção Nova de São José dos Campos, da Frente de Missão, que inicia hoje, né, um aprofundamento de 3 dias, sempre às 21 horas, com o tema Projetando o Ano Novo. Né? É um evento que vai estar acontecendo nessa realidade, então, através aqui do YouTube e do Facebook, com o tema Fazer tudo o que ele vos disser. Então, ao longo desses 3 dias, eu, a Angela Abdo e o Ivanildo Silva estaremos tratando de 3 temas para colaborar, né, com uma visão de esperança que precisa ser bastante reavivada nesse tempo, um tempo difícil, um tempo exigente que nós temos vivido, para que a gente faça sim um projeto em meio a tantas dificuldades e situações que nós estamos vivendo, né, ao longo de 2020, e de que é possível sim nós sonharmos, acreditarmos, entendemos também que Deus está em tudo. Né? Então, eu, Elaine Ribeiro, como psicóloga, começo esse tema, né, com o tema de hoje, falando sobre projetar um ano novo. Então, como é isso? Né? Como nós podemos pensar nesse tema? Hoje nós fizemos a gravação, esse trabalho seria feito ao vivo, mas por questões técnicas nós não conseguimos acessar as plataformas. Durante 30, 40 minutos tentamos isso, mas não foi possível. Então, para não nos alongarmos, eu vou deixar aqui, né, esse conteúdo gravado para você. Então, o que a gente mais tem ouvido, né, esse ano, por tudo que a gente tem vivido desde março, com a questão da pandemia, por favor, né, acabe logo 2020. Nós sempre terminamos o ano com a expectativa de um novo. Então, e sempre nos vem à cabeça o que a gente fez ao longo desse ano. Então, o que eu tenho conversado muito, né, com os meus pacientes na clínica e também dentro daquilo que a gente tem lido e estudado, é que esse ano foi mais exigente para todos e nem sempre todos nós conseguimos realizar tudo aquilo que a gente se propôs. Por um outro lado, muitos de nós nos vimos saindo da onde a gente talvez não tivesse forças e nem conseguisse para fazer aquilo que a gente tem usado tanto, que é o reinventar-se, né? O reinventar-se nas situações, o reinventar-se nas nossas profissões, nos nossos cuidados dentro de casa. Então, basicamente, eu digo que esse ano ele tem sido um ano bastante exigente para todos nós. E se a gente for pensar na história, eu acho que isso é bem legal, por que a gente tem tanto essa crença do ano novo, né? Que vem, né? Então, daquela musiquinha do que tudo se realize no ano que vai nascer, né? Há muito tempo, já dos tempos babilônicos, digamos assim, né? Se faziam promessas naquela época aos deuses no começo de cada ano. Então, era muito comum que a cada final de ciclo e começo de ano se fizessem promessas, né? Promessas e desejos de resolução. Isso foi uma coisa que veio sendo conduzida ao longo dos séculos, né? Só que na verdade, e assim é um costume que veio sendo praticado em todo o mundo, né? E claro que as resoluções elas vão mudando de lugar para lugar. Então, a depender, né, do lugar que estamos, isso vai mudando. Basicamente, a gente fala muito de conquistas, né? Eu desejo coisas e começo a estabelecer possibilidades para a minha vida. E o mais interessante é que muitas vezes a gente faz metas grandes, né? Nós pensamos em coisas muito grandes e nem sempre específicas. Isto, na verdade, é fonte de grande frustração. Por quê? Porque muitas vezes nós a gente dá um passo maior que a perna.
E dando esse passo maior que a perna, a gente não consegue, muitas vezes, concretizar as coisas às quais nós nos propomos ao longo do ano. Então, isso já foi até tema de estudo. E visto que, na verdade, apenas 8% das pessoas, 10% das pessoas, alcançam, né, as resoluções às quais se propõe no começo do ano. Então pense que a cada 10 pessoas, né, apenas pouquíssimas delas, né, conseguem o que elas querem. Então, se a gente está falando em 10%, a cada 10 pessoas, uma pessoa consegue fazer aquilo que ela se propõe. E por que será? Né? Como eu falei no começo, uma das coisas muito importantes que a gente precisa observar é mensurar melhor as coisas que a gente deseja. Então, uma coisa muito importante é, para este ano, para 2020, que tem sido difícil para todos, vamos tentar talvez colocar menos peso para aquilo que a gente não concretizou. Isso não significa que a gente está, na verdade, se permitindo demais, mas que a gente faça um olhar um pouco mais misericordioso sobre as metas de emagrecimento, estudo e sobre as coisas todas que a gente não fez, porque efetivamente nós não conseguimos, né, fazer todo esse planejado. Quem tem filhos teve que cuidar de filhos em casa, muitas vezes nós ficamos muito mais ansiosos ou deprimidos pela situação toda a qual a gente se sujeitou, né, ao longo do tempo. E acho que esse é o primeiro olhar que nós precisamos fazer. Isso posto, né, eu acho que nós temos que pensar assim, o que nós queremos daqui para frente? Porque estamos muitos de nós terminando cansados e tudo mais, e muitos de nós até trabalhando muito mais e tendo uma sobrecarga muito maior. Então, por isso a importância de um passo a passo, né? Que aqui eu vou tentar, então, resumir para você. Como isso vai se tornar aí um vídeo de YouTube, eu não tenho a pretensão que ele fique muito longo. Então, eu vou procurar de maneira mais objetiva trazer isso para que você tente colocar em prática na sua vida, né? Então, um ponto que nós precisamos ter é tratarmos as coisas de uma maneira bastante objetiva e específica. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil, né? Muitas pessoas falam assim: metas para o ano novo. Desejo ser melhor para a minha família. Gente, desejo ser melhor para a minha família. O que é melhor para a minha família? É a primeira pergunta, né? Como que isso se traduziria? Elaine, eu quero ser mais presente para a minha família. Tá. Mesmo assim, ser presente para a sua família, ser presente na sua família, né, com a sua família, precisa de uma especificação melhor. Por exemplo, quero ser mais presente na minha família, fazendo um jogo de futebol aos finais de semana com os meus filhos. Então, essa meta seria: gostaria de me tornar mais presente com os meus filhos, acompanhando tarefas, fazendo jogo de futebol, conversando mais com eles, abrindo para o diálogo. Então, percebam, né, que se eu sou mais específico, essa meta se torna mais clara. Então, a clareza é um elemento extremamente importante, né? Não adianta, por exemplo, pensar, que o ano acabe logo, que o ano acabe logo. Hoje nós estamos no dia 8, então ainda temos alguns dias pela frente para o final de dezembro. Pensar dessa maneira, na verdade, vai ativar cada vez mais a nossa ansiedade. Então, eu tenho que esperar os dias passarem, né? E isso não consegue ser antecipado. Quando eu falo das metas específicas, é extremamente importante que a gente faça esse olhar de definição do que eu quero, ou seja, especificar aonde eu quero chegar, né, e detalhar o que eu quero chegar. Depois é muito importante definir uma medida. Quer uma coisa interessante?
Desejo perder 30 quilos em 2021. Ok. Primeiro, 30 quilos me parece algo mensurável, né? Ou seja, é uma medida. Até aí, tudo bem. Será que ela é muito grande ou é muito pequena? Em relação ao quê? Ao meu corpo? A quanto eu peso? A quanto eu consigo perder? Porque a gente brinca muito com essa história de perda de peso, mas é uma das metas que as pessoas altamente se frustram, porque elas colocam metas extremamente fora da realidade. Perder 20 quilos em um mês é impossível. Né? Não digo impossível, mas enfim, é uma coisa muito drástica para o nosso corpo, então dificilmente isso vai acontecer. Em sendo assim, eu preciso estabelecer números do que eu quero. Uma outra meta interessante que as pessoas colocam, né, para o ano é assim: desejo organizar minhas finanças, a minha parte financeira. Tá, desejo organizar as minhas finanças como? Reservando uma parte do que eu recebo, 10%, 20%, enfim, numa aplicação, na poupança, enfim, não importa onde, mas eu desejo guardar. Ok, se eu desejo guardar, eu não preciso estar um pouco mais coordenada na minha ação, né? Então, guardar quanto? E aí uma outra coisa que as pessoas têm dificuldade quando a gente fala na questão das finanças, né? É não saber onde elas estão. Isso também é uma coisa muito importante que às vezes eu converso, né? Em consultório. Tenho problemas financeiros, quais são eles? Tenho dívidas, quais são elas? Por quanto tempo? Qual o valor? Quanto elas consomem do meu salário? Quanto eu preciso para pagá-las mês a mês? Não dá para gastar como se não houvesse amanhã, a não ser que você tenha muito dinheiro para isso. Mas mesmo aqueles que têm muito dinheiro gastam com clareza, né? Sabendo o que eles querem. Às vezes eu tenho que fechar a torneira do consumo, para reordenar as minhas finanças. Então veja como é importante a questão de entender aonde eu estou. Não adianta falar quero perder peso se você não sabe nem quanto você está pesando. Não adianta falar quero melhorar a minha alimentação se você não sabe por onde nem como, ou sabe e não se organizou para tanto. Então, planejar um ano novo nessas questões práticas tem muito a ver com isso, né? Do que eu desejo para a minha vida. Então, eu falava que nós temos a necessidade de sermos específicos ao colocar esta meta que desejamos, que a gente mensure, ou seja, que a gente tenha uma unidade em peso, em tempo, em dias. Por exemplo, quero praticar atividade física 3 vezes por semana, das 18 às 19 horas, segundas, quartas, sextas. Eu estou sendo extremamente específica naquilo que eu estou colocando. E isso é muito mais fácil de acompanhar do que aquilo que fica solto. Tá? Então, tenha esse tipo de cuidado ao estabelecer uma meta. Depois eu tenho que pensar que essa meta ela precisa ser atingível, ou seja, eu preciso saber que isso é possível. Não adianta dizer vou ganhar, quero guardar R$ 1 milhão em 2021, né, se eu não tenho uma fonte de renda compatível e se eu não tenho a geração de dinheiro compatível. Então, talvez se eu quero isso, eu preciso melhorar as minhas fontes de renda, né, ao longo de 2021. Ter um outro trabalho, vender coisas, enfim. Tá? Então, de novo, esse exemplo bastante prático, eu diria. Tá? Uma outra coisa importante quando a gente estabelece metas, ela precisa ser relevante. Relevante, assim, ela precisa ter relação com a minha vida. Não adianta, por exemplo, quero fazer um curso em 2021. Mas eu quero ou alguém mandou? Eu quero e tenho interesse e tenho dedicação neste curso ou alguém está dizendo que é importante e vale a pena? Tá? Então, ser relevante para a vida pessoal é ter uma validade e uma. Como é que eu posso dizer a vocês assim? Uma forma daquilo ser interessante para a minha vida.
Desejo melhorar a minha espiritualidade. Né? De que maneira? O quão relevante isso é para mim? E aí, quando a gente fala em questões relevantes, eu acho que é sempre muito importante que a gente tenha aqui papel, caneta, e nós possamos fazer anotações, papel e caneta, ou computador, enfim, um lugar onde eu possa materializar e concretizar essas ideias. Se não for assim, eu penso que fique muito difícil que a gente tenha as coisas de maneira mais consistente, tá? E uma outra coisa importante, quando nós falamos em ter metas e planejar um ano novo, né, nesses aspectos, é pensar assim, definir um prazo para essas coisas acontecerem, um tempo, né? Então, que vai ser de 1 mês, 2 meses, 12 meses, não importa. Quanto mais temporal você for, mais interessante é. Por quê? Se você deixa as coisas soltas, você corre o risco de chegar lá no dia 31 e novamente as coisas estarem soltas, porque você não as acompanhou. Então, o acompanhamento, ele é extremamente importante. Nós planejamos para ter a possibilidade de corrigir a rota, tá? Então, isso é muito importante. A gente planeja para desviar, né? Se preciso, e para retomar, e para fazer um rearranjo das coisas. Então, não esqueça o quanto é importante, opa, deixa eu ajeitar aqui, quão é importante fazer essa coordenação das coisas todas, né? Coordene esse movimento. Não tenha medo de escrever o que você pensa. Eu viro e mexo e falo assim, anda com um bloquinho de papel lá na tua bolsa, na sua pasta. Ou aquele bloco de notas do celular, para que você faça anotações relevantes de coisas que você deseja para a sua vida. Não deixa a vida te levar. Sabe da musiquinha? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. O tempo passa e quanto mais você deixa a vida te levar de modo solto, né, aquilo que você quer vai ficando mais distante de você. E isto é algo, né, como eu venho falando desde o começo desse vídeo, de natureza extremamente prática. Não é nada de devagar, das coisas assim, de outro planeta, não. São coisas de ordem bem prática e que você pode fazer no seu dia a dia. Eu espero que até aqui, né, esteja ficando bem claro para você e nos ajude a repensar como a gente tem conduzido a nossa vida, né? Qual é a nossa sabedoria para lidar com o senso de direção, né? Para fazer planos para chegar onde a gente quer. E aí veja, né? Algo extremamente importante, nosso planejamento, nossas metas e aquilo que a gente quer dificilmente vai acontecer isenta de sofrimento, isenta de trocas e negociações, né? Para estar gravando esse vídeo e tendo em vista as questões que a gente teve hoje, né, os problemas técnicos, é claro que eu tive que estender e mudar aqui meu planejamento de vida, mas isso foi uma coisa imediata. Eu consegui fazer uma troca de rota para atender essa necessidade, né? Então, quando a gente tem um pouco mais de domínio sobre a situação, fica mais claro dar novos passos. Não deixe sua vida solta, não deixe sua vida ao léu. E isso em todos os campos da sua vida. Uma dica que eu dou, eu acho importante, é que você possa pensar em quais campos da sua vida você deseja fazer planos para um novo ano. Pode ser na sua vida afetiva, pode ser no seu trabalho, pode ser nas suas finanças, na sua saúde, ou um pouco de cada coisa. Desde que não sejam 250 coisas, porque você corre o risco de chegar também no dia 31 totalmente arrependido, frustrado e deprimido por não ter alcançado aquilo que a gente se propôs, tá? Então, até brincam que existe a síndrome do dia 31 de dezembro,
né? Que diz daquilo que a gente disse, nossa, eu queria ter estudado, eu queria ir mais à igreja, eu queria ter ficado mais com os seus filhos, com os meus filhos, eu queria ter guardado mais dinheiro, eu queria ter gastado menos. Então tudo isso ficou no passado. Eu queria, mas peraí, eu queria ou eu quero? Ou eu vou me organizar para tanto? Então, uma pergunta importante, né? É claro que nós precisamos pensar que se nós estamos na nossa vida cotidiana, não dá para ficar solto, não dá para construir uma casa sem colocar alicerces. Os alicerces da nossa vida vão sendo conduzidos dia a dia, tempo a tempo, passo a passo. Então, é sempre. Não adianta a gente ficar pensando assim no que passou. O que passou, passou. A gente não retoma. E se nós ficarmos aí remoendo essa coisa toda, não vai funcionar. Então, daqui para frente, eu quero planejar um ano novo. Lembra do tema do nosso encontro? Né? Planejando um novo ano, propondo a vivência de um ano novo, né? Projetando um novo ano. Né? Então, não adianta eu querer que as coisas caiam do céu. Eu vou ter um empenho para isso tudo. Eu preciso ter um empenho para isso tudo. Então, é essa sabedoria que a gente precisa ter. Então, considerando um ponto de partida, se até hoje eu fiz algo errado, eu não, por exemplo, planejei minha vida financeira e não guardei dinheiro, daqui para frente eu tenho que rever meus hábitos, entender aonde eu estou pisando e qual o tamanho, né, das dívidas que eu tenho, para daqui para frente, a coisa ser diferente. Então, esse é o ponto, né? Para que qualquer direção que você tome, você possa ter uma sabedoria nisso, né? Uma clareza nessas coisas. Então, a gente sempre diz que a gente começa a ler o livro lendo o primeiro capítulo e muitas vezes lendo a primeira página. Daí você pode chegar na página de número 300, mas você começa lendo uma. Uma das suas metas pode ser em 2021, eu desejo ler mais. Como? Então eu vou escolher um livro, eu pego um livro, ok, e aí eu começo então a ler este livro. Uma página por dia, 2 páginas por dia, vou estabelecer que vou ler 10 minutos antes de dormir, e aí você precisa coordenar e ser fiel. Um outro aspecto que a gente tem de dificuldade é esta fidelidade, que não vai acontecer na moleza, né? Então não vai ter moleza e nem vai ter facilidade para você se dispor a fazer alguma coisa. Então, qualquer tipo de negócio, por exemplo, de empresa, começa de uma ideia e começa de um plano. As empresas bem-sucedidas, elas têm um plano, elas são fiéis a esse plano, elas seguem este plano. E a gente pode pegar esse mesmo conceito e trazer para a nossa vida, né? As pessoas que têm uma vida coordenada, elas têm um esforço também, né? Direcionado de fazer as coisas. Às vezes algumas saem muito despropositadamente, mas nem sempre é assim. Todo mundo que quer chegar em algum lugar sabe como vai chegar, né? Se eu quero sair de São Paulo e ir até São José dos Campos, por exemplo, eu vou ter que escolher a rota. Eu vou a pé, de bicicleta, de ônibus, de carro, de carona. Como vai acontecer isso? Então, esse é o plano. Que horas eu vou chegar em São José? A hora que eu chegar, cheguei. Bom, a hora que eu chegar, cheguei. Eu não vou aproveitar, né, a minha estadia em São José dos Campos. Então, eu tenho que saber, bom, eu quero chegar às 8 da manhã. Vou pegar um ônibus às 6 da manhã na rodoviária e vou em São José, em um lugar XYZ, e 6 da tarde eu estou voltando a São Paulo, com alguma margem para erro, né? Mas desta forma. Então, vamos pensar juntos aqui mais um pouco de que tudo isso que a gente está dizendo não é nada tão difícil de fazer, né? Parece que na fala é muito tranquilo, mas
A gente precisa, então, ter um domínio maior das coisas que a gente pensa e coordena, né? Para que tudo aconteça. Então, até nesse sentido, nós temos uma tendência a fazer metas muito abstratas, né? Muito pouco concretas. Quero ser uma pessoa melhor o ano que vem. Lembra dessa história? Quem é essa tal pessoa melhor que você quer ser o ano que vem? Em que você quer ser melhor, né? Quero melhorar o meu emprego, mas eu não começo a fazer a busca. Então, pense nisso. Qual vai ser o lema para a sua vida em 2021? O que você precisa fazer? Anne, eu quero melhorar a minha espiritualidade. Tantas pessoas eu ouvi dizendo ao longo desse ano que foi, em grande parte, ou em parte das suas vidas, a espiritualidade que as segurou nesse tempo. Então, às vezes é necessário, vai ser requerida essa sua habilidade, né, de reestruturar a vida e, por exemplo, dar atenção àquilo que você não deu, à sua espiritualidade, à sua família, aos seus filhos, a você mesmo que se esqueceu porque trabalhou demais, né, e por um tempo não conseguiu coordenar isso tudo. Então, vai lá precisar ter o seu tempinho também de descanso. E lembre do que eu falei, né? Nós sempre temos que ter uma disponibilidade de aprender. Aprender a ser diferente. Aprender a fazer diferente. Aprender a também sofrer e aprender com o sofrimento, né? Não se iluda, né? Não haverá fórmula fácil, né? Não haverá coisa fácil. Decida-se para onde você quer ir. Entenda quem é você, entenda os seus desejos, aquilo que você quer para a sua vida. E quais são as crenças, e quais são os valores, e quais são as situações que são importantes para você. E que talvez você tenha largado mão, deixado de lado, porque o tempo não permitiu, mas que tem feito falta, né? Quando a gente alinha a nossa vida, o restante da nossa vida fica melhor. E veja, não é aquele organizar chato, metódico, não, é um olhar pensando no nosso futuro. O que eu quero na minha área emocional, na minha área espiritual, nas minhas questões físicas, no meu relacionamento afetivo, social, familiar, né? O lazer que eu não tenho feito, os papéis que eu tenho vivido. Pensa um pouco nisso, né? Eu vejo que quando a gente tem esse domínio maior, a nossa vida é conduzida de forma melhor, né? Tem pessoas que se queixam muito do fator tempo, e aí está um excelente elemento para a organização do seu tempo. Então, quanto mais você se dispõe, né, a cuidar desse tempo, mais focado você estará, com mais resultados você estará, né? Mais em paz consigo também. Então, lembrem sempre, né? Se nós queremos definir planos para um novo ano, precisamos ser mais específicos, precisamos trabalhar em algo mensurável, em algo que possa ser atingível e é possível, sem deixar de sonhar, claro, mas viver só nas nuvens não nos faz ir para muito lugar. Algo que seja relevante e importante para nós e seja condizente com aquilo que a gente acredita e que tenha também um tempo, um começo, meio e fim, e que também você possa comemorar as suas conquistas. Por mais que a gente pense num ano difícil, né, como foi, como está sendo, né, 2020, hoje nós estamos aqui e se você está me assistindo é porque você passou por alegrias e tristezas, mas você conseguiu chegar aqui até nesse momento, né? Sabemos da realidade de muitas pessoas que perderam familiares, amigos, enfim, e temos que ter essa certeza que os amamos muito, que temos uma história com essas pessoas e que temos uma história pela frente também, a seguir nas nossas vidas, com muita responsabilidade e amor por esse presente que nos foi dado, que é a vida. Então, isto também é um elemento muito importante.
né? Então, nesses 30 minutos um pouco mais condensados dessa minha fala, eu gostaria de deixar você com aquela semente da esperança, né? Você está vendo aqui essa plantinha aqui atrás? Né? Alguns dias atrás ela estava meio feinha, ela está se recuperando. Eu acabei esquecendo dela, né? Na minha correria eu não coloquei água, não a molhei. E aí agora, antes de começar, eu estava lá tirando umas pontinhas secas que estavam nela. E ela me fez pensar muito na esperança, né? De que mesmo uma planta, quando ela se sente mais ressequida, quando ela é cuidada e é dada água, enfim, e tudo aquilo, ela retoma. Nós somos assim também, né? Talvez nós estejamos um pouco mais ressequidos, machucados, mexidos por esse ano, né? Mas fazendo essa retomada, nós temos condições de seguir em frente, né? De recolocar a nossa vida no eixo, né? Reduzindo esta angústia e superando e nos encorajando. E lembre que as suas metas precisam ser sempre comemoradas quando você as alcança e até compartilhadas para que pessoas possam te ajudar, para que você tenha esse apoio, né? Então, fica aí essa minha reflexão, né? Para que nós possamos projetar esse ano novo. A gente fala de um conceito, né, destas metas, que tem muito a ver até com as empresas, mas que hoje a gente trabalha também das metas para a vida, né? Cuide também de si, da sua saúde emocional, da sua vida espiritual, e dos pilares que são importantes e que te sustentam. E aí eu vou deixar um convite para você. Amanhã, dia 9, às 21 horas, nós vamos ter aqui um encontro com a Ângela Hábito, do Mães que Oram pelos Filhos. E o tema que ela vai trabalhar é aplicando as virtudes teologais em nosso projeto de vida. E no dia 10, o Ivanildo Silva, da Obra de Maria, trabalhando o tema Fazei tudo o que ele vos disser, baseado em João 2, versículo 5. Então, o meu convite, o meu muito obrigada. Acompanhe aqui, você pode assistir outras vezes e se você quiser me seguir também, pelo Instagram, Elaine Ribeiro _psicóloga, lá deixo algumas reflexões, e pelo canal Canção Nova, Formação Canção Nova, colunista Elaine Ribeiro, lá com vários textos também sobre reflexões. Um abraço a você, uma boa tarde, uma boa noite ou um bom dia, não sei a hora que você vai acompanhar esse vídeo. Nos falamos, muito obrigada e até logo. Tchau, tchau.